bem, queridos? Bom dia e muita graça de Deus, muita paz em nossos corações. É um culto de despedida hoje. É o último domingo do ano. É um privilégio nós passarmos juntos, não é? A gente cantou aqui de estar com muitos irmãos, estar nessa caminhada da fé, conhecendo, nos envolvendo cada vez mais uns com os outros. Isso é tão gratificante, é um privilégio nosso. E aí, ao chegar nesse final de ano, nós temos um tema avulso hoje, não está aqui na série, e eu orando a Deus, Senhor, o que eu deveria falar nesse último dia de culto do ano? Antigamente a gente tinha o dia 31, uma celebração na virada do ano, mas aí o povo foi ficando rico, foi comprando seus carros, foi viajando, seus pacotes de turismo, as famílias crescendo, e o povo comprando casa na praia e tudo mais. E a gente dependia de voluntários para uma música, para um número especial. O que aconteceu? Os cultos foram ficando muito xoxos. E também a gente foi entendendo isso. Eu mesmo, durante muitos anos, no final do ano, eu passava na igreja. Vários e vários anos só na igreja. E até, de uma certa maneira, me desconectei da família. No final de ano assim. Então, por um lado, a gente deixou livre o dia 31 para a gente estar mais perto dos seus parentes, primos, parentes, familiares, e muitos que nem conhecem a fé, em que a gente pode ser bênção e estar presente, mostrar amor por eles. Afinal, nós convivemos domingo após domingo aqui, não é verdade? Então é bom isso também. Agora, pode ser que você não tenha família em São Paulo, já aconteceu aqui, de organizar um pequeno grupo e fazer uma celebração aqui na igreja. A pessoa pede, a gente cede o espaço aqui, se você quer fazer aqui. Pode ser que você não tem parentes aqui, você queria estar com os irmãos. Não há nada de... isso é questão de combinar, de planejar, tá certo? Então, eu pensando, orando a Deus, o que eu deveria trazer para esse ano? E vários assuntos vêm à memória. Por exemplo, gratidão. Seria um assunto muito interessante falar hoje. Já foi destacado agora de manhã. Cantamos sobre gratidão. Sou grato. Eu gosto dessa frase, né? A vida é boa. Deus é bom. Sou grato. Poderia falar sobre esperança também. Vem aí um ano novo. Esperança. Entrar com otimismo nesse ano que vem. Crescer na fé. Um tema muito legal para se falar. Poderíamos falar sobre superação. No meio das lutas. Continuar com resiliência. Deus vai dando graça sobre graça. E o sofrimento vai nos aperfeiçoando como ser humano, como cristão. Poderíamos falar sobre isso. Poderia falar sobre renovo. Renovar nosso amor, nossa fé, nossa esperança. E orando a Deus, eu achei por bem falar sobre perseverança. É um baita tema, não é? É um baita assunto falar sobre perseverança. Porque o nosso Deus está fazendo de tudo para injetar em nós uma boa dose de determinação. A Bíblia foi escrita para isso. A Bíblia é um livro de autoajuda. Não alto com U, alto, mas alto, com L, alto, ajuda do alto, do Altíssimo, dos altos céus. É um livro de otimismo. A gente lê a Bíblia e nós ficamos confiantes. Pelo menos ela nos desafia a confiar, a descansar no Altíssimo. E eu queria, então, ler com vocês 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Segundo livro de Timóteo 3, de 1 a 5. Segunda Timóteo 3. Essa passagem eu vou ler daqui a pouco. Não vamos ler essa agora não, desculpa, foi uma falha aí. 3, de 1 a 5, depois a gente vai ler essa. Posso ler? Compartilhe sua Bíblia com alguém. 2 Timóteo vem depois de Gálatas, Efésios, antes de Hebreus. Acharam aí?
2 Timóteo 3, 1 a 5. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Esse é um cenário muito triste. São fotografias de uma realidade que nós convivemos com ela. É um olhar para fora. Você vê que é uma descrição de uma situação, de uma sociedade insana, ou como diria aí um autor, é a vida como ela é. Aí você fala assim, pastor, o senhor falou que ia falar sobre perseverança e tudo mais. E que cenário tão feio é esse que nós acabamos de ler? De fato, nessa primeira leitura, a palavra de Deus não nega a realidade. Nós não somos cristãos, como dizem que a avestruz enfia a cabeça na terra para negar a realidade, para fugir. A Bíblia descortina a realidade, mostra, escancara o que está acontecendo. E aqui é um cenário, ele usa a expressão nos últimos dias. E, na verdade, esses últimos dias está prolongado, porque os últimos dias é considerado desde que Jesus chegou aqui, iniciou essa época dos últimos dias. Então a gente vive esses últimos dias, porque a volta dele é a qualquer momento. A gente está inserido nisso. Essas realidades também eram realidades nos dias de Jesus. Mas a palavra de Deus está mostrando o que está acontecendo com uma sociedade permissiva. Ele diz aqui, mais amigos dos prazeres, fala de egoístas, do que amigos de Deus. Acontece, irmãos, e esse cenário aqui não se reporta apenas no ambiente fora da igreja. Você percebe que aqui fala também de uma certa religiosidade. Se você olhar com calma esses textos aqui, fala no versículo 5, por exemplo, tendo aparência de piedade, mas nega seu poder. Isso está no meio do cristianismo evangélico também. Tem aparência de cristão, aparência de religiosidade, mas não vive essa realidade, não desfruta dela, não é vivenciada. A gente até ouviu a semana passada a parábola do joio e do trigo. Então aqui não está traçando um cenário fora da igreja, não. Aqui ele vai falar também no versículo 8, que tem pessoas que aprendem, mas resistem à verdade. Ele vai falar no versículo 9, que há um perfil, a mente dele está depravada, são reprovados na fé. Reprovados na fé. Então está falando de um contexto gospel, de um contexto evangélico, de um contexto que bem pode ter gente aqui na igreja com esse perfil. Você convive na comunidade dos salvos, mas o seu coração, e todos nós aqui, se a gente for olhar item por item aqui, de alguma maneira somos afetados, porque somos pecadores. De alguma maneira isso aqui nos atinge. O fato de frequentar uma igreja não significa que o coração está transformado. Por exemplo, você está assistindo aí uma série dos chefes de alimentação, esses programas de culinária,
de gastronomia. O fato de uma pessoa acompanhar uma série sobre gastronomia, aprender novas receitas e novos pratos, não significa que ela se transforma num chefe. Não é verdade? Ela gosta de ver ali as imagens, o cenário, as comidas, os ingredientes, mas ela não gosta de cozinhar. Não quer dizer que aquilo é uma realidade na vida dela. Ela está só assistindo ali programas de gastronomia. Agora, quando você fala assim, eu quero aprender, eu quero pôr a mão na massa, eu quero cozinhar, eu vou até inventar moda, de vez em quando que eu dá aquela vontade de cozinhar alguma coisa, a Sandra já vem e fala, o que você está colocando aí? Eu já errei, mas eu já acertei muito também. Poucos dias meu filho trouxe uma pimenta da Alemanha, e eu estava fazendo lá uma carne moída, e eu vi aquele ingrediente tão bonito, eu não sabia o que era, não perguntei. Eu vi num vidrinho de conserva, eu falei, isso aqui vai dar um sabor especial, não sei o que é. Mas, gente, eu nunca vi uma pimenta tão forte daquele jeito. Você acredita que nós tivemos que jogar fora, porque não tinha nem como recuperar? Não, já tem umas semanas aí, a carne estava barata ainda, né? Agora seria jogar dinheiro fora, muito dinheiro. Mas eu quero dizer para nós aqui que não se iluda que você está frequentando uma igreja e você está tendo um coração transformado. Tem muita gente que é sem vergonha que está dentro da igreja. Ele não está aberto para Deus, é uma pessoa desconfiada, impermeável. Bom, a gente pode lembrar de Judas, que convive 3 anos com Jesus. O que mudou na vida do Judas? Não é verdade? A resistência à verdade. Então eu quero nos desafiar aqui para que cristianismo seja algo real na nossa vida. É algo que nós provamos do Senhor. Jesus é real 24 horas por dia. Não somos religiosos. A gente precisa sempre lembrar a diferença da religião e do cristianismo verdadeiro. Hoje mesmo eu estava conversando com meu pai, ele está aqui presente, né? Ele estava me perguntando sobre algumas igrejas da cidade dele. Aí eu falei, pai, a gente pode identificar as seitas, porque as seitas, todas as seitas, elas têm algumas características. Você tem que fazer alguma coisa para você ganhar o prêmio celestial, a salvação, a vida após a morte. Você tem que fazer alguma coisa. Toda religião que é seita ensina isso. A religião fala que você obedece para você ser aceito. Guarda isso, que aí vai te ajudar a identificar uma seita religiosa. Você tem que fazer alguma coisa para você ser aceito por Deus. E aí você pode pensar em várias seitas. Talvez você está aqui hoje de manhã pensando que você, para ser aceito por Deus, você tem que fazer coisas, cumprir mandamentos, seguir igreja, para você ser aceito. Não, não, não. O cristianismo verdadeiro, você é aceito porque Jesus morreu por você. Dá para entender? Você é aceito, você é perdoado porque Jesus morreu na cruz por você. Ele te ama tanto que pagou um preço caro. Você não precisa fazer algo para ser aceito. Você é aceito porque Cristo fez algo grandioso em seu lugar. E aí a gente crê em Jesus. A gente deposita a confiança só em Jesus. Só Jesus salva. Minhas obras não salvam. Eu não tenho mérito nenhum. Não é cumprir minha obrigação. Não é comparecer a uma igreja. É o que Jesus fez na cruz. Quando a gente deposita a confiança só em Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ok? Só para a gente recordar essas verdades aqui. Nesses versículos que nós acabamos de ler, não tem nome de ninguém. Você viu o nome de alguém aqui? Fala de uma sociedade geral, genérica. As pessoas são anônimas. Aqui pinta um quadro de uma época muito antes de nós e continua até hoje.
Para você pensar. Quantas tragédias esse ano. Vou falar alguns nomes aqui: Brumadinho, prédios que implodiram, né? Desmoronaram, mataram tantas pessoas. Mortes violentas, feminicídio. Isso não para, gente. Isso não para. A gente fica neurótico se não se cuidar. Nós ficamos assim abalados, ficamos com medo o tempo todo. Se nós não superarmos isso, olhando sempre para que Deus está no controle, senão a gente fica doente, a sociedade está adoecida. Um psicólogo falou para mim, nós vivemos uma realidade de um desespero calado. As pessoas estão desesperadas e elas estão caladas nesse desespero, nessa angústia lá no coração. Esse livro de Timóteo é um livro de despedida do apóstolo Paulo. Ele está numa cela, preso em Roma, diferente de muitos sacerdotes que estão em palácios em Roma. Ele está sofrendo em Roma, preso. E ele manda essa carta para Timóteo. O versículo-chave é o 2:3, que fala: sofre as aflições como um leal soldado de Jesus. Permanece firme, Timóteo. Timóteo tinha uma tendência para ser muito tímido. Todos os estudiosos falam isso, de vacilar, de não acreditar muito nele. E é por isso que 2 Timóteo 1 fala que ele deve despertar o dom que havia dentro dele, não deixar se apagar essa chama, esse compromisso, essa disposição. E ele fala, porque Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, mas de poder e de equilíbrio. Então ele traz a memória para ele que Deus deixou um tesouro para nós. E ele está insistindo para ele perseverar, mesmo nessa realidade fria e dura. Então é uma carta de despedida. E nessa carta de despedida, nós vamos ler agora 2 Timóteo 3, 10 a 17, foi mostrado aí na tela. Vamos ler esse texto aqui. Mas você, gente, guarde isso, tá? Mas você tem seguido de perto, não de longe, o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Quantos de vocês poderiam falar isso, hein? Quanta perseguição suportei. Mas de todas essas coisas, o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14, quanto a você, lembra do mais você? Quanto a você, porém, permaneça, gente, grife esse versículo aí, ó, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Continuando, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Depois de pintar um cenário anônimo de uma sociedade em nossa volta, ele foca agora numa pessoa que tem nome. Qual o nome dele? Qual o nome da pessoa? Quem é que está lendo? Timóteo. Ok? Depois de mostrar um cenário
bem pessimista, de maldade, ele foca agora, sabe quando você pega um celular e faz um zoom assim? Ele foca agora em Timóteo. Mas você, Timóteo, é como se fosse hoje mais você, Toninho, mais você, Naí. Tem mais aqui que eu estou enxergando aqui. Mais você, Rose. Conceição. Mais você, Paulo, pastor Paulo. Mas você, Edgar. Mas você, Milton. Mas você, Gina. Sabendo dessa realidade à sua volta, cuide de você. Isso é autocuidado. Em outra tradução, fala tu, porém. Quem tem essa tradução, tu, porém? Tem aí? Isso aqui, gente, no português, chama-se vocativo. Eu estou falando com você. Ei, tem alguém dormindo aqui? Tem alguém distraído aqui? A palavra de Deus está falando para você. Apesar dessa realidade fria que nos influencia, fala a verdade, como nós somos influenciados o tempo todo, nos ambientes que nós vamos, um ambiente carregado, poluído, de toda essa carga aqui, psicológica, de ideias, de estilo de vida, conselhos das pessoas. Por isso que Salmo 1 vai falar que feliz é o homem ou a mulher que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas ele, na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Esse é o homem bem-aventurado, é o homem bem-sucedido. Então ele diz aqui, em primeiro lugar, nós vamos mostrar aqui o slide. Gente, eu estou ouvindo muito barulho, então se tem alguma criança falando, eu quero pedir para você, pai e mãe, dar um tempinho lá fora com a criança, porque a gente precisa de concentração aqui, tá bom? Eu sei que é difícil, mas a gente precisa ter condições para a gente poder interagir, tá bom? Então, vamos lá. Mostra o slide agora, por favor, aí, Gabriel. O que fazer, não é? Diante dessa realidade que nós lemos. Fomos chamados para permanecermos firmes na verdade, apesar de vivermos numa geração corrompida. Vamos falar juntos? Fomos chamados para permanecermos firmes na verdade, apesar de vivermos numa geração corrompida. O desafio é grande, gente. É ou não é? O que fazer então? Então a Bíblia aqui mostra para nós, próximo slide vai falar, tu, porém, permaneça na dinâmica do discipulado. Não é isso que ele falou para Timóteo? Você tem me seguido de perto? Você tem me acompanhado? Você percebe que há um aspecto aqui, como fazer para lidar com esse mundo mau que nos influencia tanto? O que fazer? É interessante que Deus mostra para aqui que é possível nós influenciarmos esse mundo perverso através do discipulado, através da vida de Jesus. É o que ele está falando aqui para Timóteo. Seguido de perto, ele deixa o foco na coletividade e traz isso para perto de nós. A gente tem que firmar a posição. Você é chamado para firmar a posição nessa vida de discipulado. Você tem seguido o meu ensino. Quando a gente pensa em ensino, não é só esse ensino de púlpito, não é só esse ensino de classe, de escola dominical. Ele está falando aqui, irmãos, você tem seguido de perto minha conduta, meu propósito. Qual é o grande propósito da vida de Paulo? Uma vez ele disse em Atos 20, 24, que bem pode ser o propósito dele. Eu não tenho uma vida preciosa para mim mesmo. Que propósito, hein? Contanto que eu cumpra com alegria o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho da glória de Deus. Esse era o propósito dele. A vida para ele não era algo que ele se apegava com unhas e dentes. O propósito dele era completar a carreira que ele recebeu do Senhor Jesus. Perseverança.
eu vou completar. E ele termina 2 Timóteo dizendo que ele combateu o bom combate. Ele completou a carreira. Eu guardei a fé. É um belo versículo, já vi esse texto em muitas lápides, em muitas placas de sepultura. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu completei. Aqui está falando de perseverança. Continue, permanece naquilo que você aprendeu. Dos seus discipuladores, dos seus pastores, dos seus mentores. O verdadeiro ensinamento da palavra desemboca na obediência. Não se trata apenas de estar aprendendo, aprendendo, aprendendo. O nosso cristianismo não pode ser teórico, dominical. Não se produz discípulo em séries. Os automóveis são feitos em séries, não é verdade? A Ford, a Volkswagen e outras marcas vão fazendo os automóveis em séries. O cristianismo é meio artesanato, é transfusão de vida. É um cristão compartilhando Jesus. Não é a tarefa da igreja? Ide, fazei discípulos de todas as nações? Discípulos não se faz de baciada. Eu lembro do pastor Davi, quando deu uma ilustração para nós, ele falou assim, faz de conta que tem um monte de garrafas aqui vazias. Garrafas vazias. Aí você pega uma mangueira e você vai encher as garrafas com a mangueira, com a água da mangueira. Aí você está jogando assim para poder encher as garrafas que estão de pé e vazias. Como é que eu vou encher essas garrafas, gente? Eu não vou conseguir, vou? O culto é mais ou menos assim, a gente joga a água da verdade, da palavra de Deus, para nos abençoar, para nos encorajar, para nos animar. Agora mesmo é como se eu tivesse com a mangueira da verdade, da palavra de Deus, jogando aqui para cair na nossa cabeça. O discipulado é quando você pega uma garrafa e você pega a mangueira e enche aquela garrafa até ficar cheia. Esse é o discipulado. É um por um. É vida na vida. O grande problema da igreja é que há muitos cristãos que não entenderam isso. Eles estão pensando que discípulos se formam assim de baciada. Tem igrejas cheias, cheias. O que Paulo está falando para Timóteo é que nós não podemos parar de fazer discípulos. Uns aos outros. Impregnar a vida de Jesus. É isso que vai dar consistência ao cristianismo. É isso que vai fazer a igreja prevalecer. Foi essa estratégia que Jesus adotou. Então, o mero fato de alguém frequentar uma igreja não significa nada. Se não tem compromisso. Se não entendeu a mensagem. Se não nasceu de novo. Já contei aquela história de uma mulher que falou: minha filha está namorando o rapaz daquela igreja, eu estou feliz porque ele atua no louvor. Grande coisa. Com todo respeito à equipe do louvor. Mas é preciso a gente conhecer, pegar no pulso. Tem vida de Jesus, tem fruto de arrependimento, tem transformação. Pelos frutos se conhece a árvore, não é isso que a gente conhece? Paulo fala assim, Timóteo, você me tem seguido de perto. Logo, logo, você vai abandonar. E para você, cristianismo é entrar e sair de uma igreja, qualquer que seja ela, não tem conexão, não
chama de Himeneu de Fileto, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, que naufragaram na fé. Já arrumou aqui? Empolgado? Salvou. Era só dar um toque para mim, gente. Tudo bem. Valeu. Acho que eu estava empolgado até... O que eu estava falando mesmo, gente? Então, meus irmãos, você vai conviver com pessoas que elas vão naufragar na fé. E não é culpa da igreja, não. É gente que endurece o coração. 2 Timóteo, que é o texto que nós estamos lendo, 4, versículo 10, fala de um cara chamado Demas. Demas, o desertor. Ele era parceiro. Ele era chamado de colaborador do apóstolo Paulo. E fala que, tendo amado o mundo, ele nos abandonou. Algumas pessoas seguem Jesus por causa de circunstâncias. Mas daqui a pouco começam a ganhar mais dinheiro, não sabe lidar com isso. Agora está empolgado agora com o casamento. Só pensa no casamento. Você acredita que tem casais que antes de casar, é uma maravilha, né? Está em tudo, está em todas, com o povo de Deus. Casou, agora pai e mãe não manda mais, eu vou dar no pé. Vamos viver o nosso mundo, vamos descobrir a América agora. Por amor ao mundo, muitos vão abandonando, não perseveram. É fácil, gente? Não é. Eu tenho que admitir perante vocês que já deu vontade de jogar a toalha. Já aconteceu na minha vida. A toalha do ministério, até a fé também, já tem abalado vários momentos. Já tive depressão, que tentou me derrubar. Mas é Jesus, não sou eu. A gente tem que estar conectado nele. É uma característica do discípulo, João 8,31, se vocês permanecerem na minha palavra, em mim e na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Nós somos fracos, gente. Ninguém aqui pode falar, eu me garanto, é Jesus que é forte. A seiva da vida vem de Jesus. A gente tem que estar conectado nele, porque a gente vacila, fraqueja. Muitas vezes eu fiquei decepcionado, não com as pessoas, comigo mesmo. E ainda fico, muitas e muitas vezes. Mas aí tenho que me agarrar a Jesus. Senhor, livra-me, salva-me. Eu sou como Pedro, que às vezes eu estou bem dentro do barco da fé, dentro da caminhada da fé. Daqui a pouco eu começo a andar e olho para as circunstâncias, começo a afundar. Aí eu grito, Jesus, tira-me daqui. Socorro, Jesus. Como Pedro falou, Senhor, salva-me. Aí Jesus vai e põe o homem dentro do barco de novo. Você não se sente assim também? Fraco, mas ele é forte, ele renova. Aí acontece aquele milagre de Hebreus, capítulo 11, da fraqueza. Tiraram forças. Como é que eu consegui chegar ao final de 2019 vivo? Porque da fraqueza ele me deu forças. Mas ele está falando de um discipulado, a gente precisa dessa convivência. Você tem seguido, você tem me acompanhado. Olha, um líder de PG, um pastor, qualquer crente, para falar um negócio desse aqui, gente, eu vou te falar, é uma entrega que mexe com a gente, não é? E não está falando só para líder. Timóteo representa um cristão. Você tem me seguido de perto. Quer dizer, eu expus minha vida para você. Você me conhece, meus defeitos. Você conhece minha vida, minha conduta, minha fé, minha paciência. Então, graças a Deus por irmãos que a gente precisa de referências. Tem alguém assim que você tem seguido, que te inspira? Graças a Deus por esses irmãos. E Timóteo sabia, ele morava em Icônio e Listra, numa dessas duas cidades, ele sabia que Paulo foi apedrejado lá, ele conhecia. Aqui fala de um líder humano. Tem líder nos nossos dias que é holofote, quer aparecer, quer acontecer, quer glória para si, quer se projetar em cima do povo. Aqui a gente vê esse homem, apóstolo Paulo, que homem incrível. Tem até um pensamento que eu coloquei aqui nos slides. O maior segredo que um líder pode ter é uma vida espiritual tão extraordinária que cause vontade nos outros de imitá-lo.
Certamente, as pessoas com as quais você convive, você pode estar sendo uma bênção na vida dessas pessoas. E às vezes elas não falam, mas você está influenciando essas pessoas. Tem um homem assim, chamado Barnabé, que fala em Atos. Barnabé era o tipo da pessoa encorajadora. Ele diz aqui no 23, 11 e 23, ele diz assim que ele chegou, ele vendo a graça de Deus, ele ficou alegre e os animou a permanecer. Lembra de permanecer? Permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. E aqui tem o perfil do Barnabé. Ele era um homem bom, ele era cheio do Espírito, ele era cheio de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Essa é uma bela oração para a gente pedir para Deus. Senhor, ajuda-me a ser um homem ou uma mulher bondoso, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Um agregador que soma no seu reino. Então essa é a primeira parte desse texto. E a segunda, além de permanecer na dinâmica do discipulado, permaneça ancorado na palavra. Voltando agora para 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala, 2 Timóteo 3, 14, quanto a você, de novo, quanto a você, permaneça, olha a perseverança, nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. Irmão, não basta aprender, é preciso ter convicção. O crente que não tem convicção, eu vou usar aquela figura Maria Mole, que não tem consistência. Convicção na palavra. Olha, o mundo vai de mal a pior, como diz o texto, as pessoas enganando e sendo enganadas, mas o que vai ficar para valer é a palavra. Se a gente não tiver palavra de Deus em nosso coração, o que vai sobrar? Fala a verdade. Se os cristãos não guardarem a palavra, que tipo de discípulo nós teremos? Esse desafio de guardar a palavra continua. Nós fomos chamados para afirmar a verdade em um mundo que se encontra predominantemente mentiroso. O que nós defendemos, a Bíblia está sendo difamada, rejeitada, dizendo que ela não serve para a nossa época que tem conceito ultrapassado de casamento, conceito ultrapassado de relacionamentos. Até encontrei um médico que uma vez, médico psiquiatra, que falou para mim assim, aquela parte da Bíblia lá, de amar o outro, você tem que amar você. Tem que amar você. Não se preocupa muito com o outro, não. Então, verdades da Bíblia vão fazendo a cabeça das pessoas. Ele fala, você permanece naquilo que você aprendeu. Você sabe de onde aprendeu, você sabe quem te ensinou. Olha, a avó dele e a mãe já plantaram verdades da palavra na vida de Timóteo. Veio Paulo, continuou semeando verdades na vida dele. Então, permaneça firme na palavra. Irmãos, quando eu estou falando para você permaneça firme na palavra, eu não estou falando aqui um jargão para você falar, eu respeito a Bíblia. Olha, eu gosto da Bíblia. Estou dizendo você seja um comedor da Bíblia. Alguém que ama, que lê, que deixa a Bíblia falar o seu coração. É isso que ele está falando. A Bíblia foi dada para nós como um tesouro. Ela é útil. É útil para nos equipar. Aqui fala para corrigir, para repreender, para instruir na justiça, para nos preparar para sermos habilidosos em boas obras, para de sermos maduros em boas obras. Tudo isso é a palavra de Deus contribuindo com a nossa vida. Gente, por último, deixa eu falar para vocês aquele versículo de Gálatas 6, que fala para a gente não parar de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque a seu tempo vamos colher. Então não pare de cuidar da sua família. Não pare de estar próximo do seu filho. Não pare de ajudar o necessitado. Não pare de lutar contra o mal com o bem. Não pare de amar até o seu inimigo. Não pare de celebrar a vida. Não pare de agradecer. Não pare de testemunhar. Não pare de orar. Aliás, Romanos 12, 12, perseverai na oração.
Agora, pare de pecar, pare de ser sem vergonha, pare de ser hipócrita, pare de dar desculpa para a sua preguiça, pare de se colocar como um coitadinho, pare de ficar culpando os outros por causa das situações difíceis que você passa. Então, pare disso. Mas não pare de fazer o bem. Não pare, não pare. Nunca desista, porque você vai colher se você não desfalecer. Amém? E esse último pensamento aqui não é para termos medo, mas enfrentarmos de peito aberto os desafios dessa hora, pois fazemos parte de uma igreja que veio não para sobreviver, a igreja de Jesus, mas para prevalecer forte contra essas estruturas do mal. Lembra de 2 Timóteo 3, 1 a 5? É a igreja que vai prevalecer contra o mal. E por último, a única maneira de ajudar na transformação da sociedade é através das Escrituras, do meu engajamento no discipulado pessoal, no pequeno grupo e na igreja local. Amém?